maiorzinha aí, qual o valor? Esse aqui é de couro de tilápia com couro de bota. Oi? É qual o valor? 800. 800? É. Como é o nome desse espaço? É Centro de Artesanato. E seu nome? Margarida. Margarida. Aqui essa É o peça também. Centro de Artesanato. É. Como é o Esse nome? aqui é feito com couro da tilápia. Sim. E couro de Feito bota. de quê? Couro? De tilápia. De com peixe? Couro de... É. Nossa. Qual é a parte do couro do peixe? Esse daqui. Essa parte de dentro? É. Aqui E é o você couro de sabe bota. como é o processo de fazer essa bolsa? É feito aqui? E nesse caso existe uma fábrica, dessas É bolsas? associação. Existe uma associação. Conta um pouquinho pra gente essa história. Existe uma associação aqui em Piranhas que é feito as Artesanato. bolsas, artesanatos Feito com couro do peixe. feito com couro do peixe. É. Tudo aproveitamento da pele do peixe. Aqui é o couro do peixe. Sim. Como é o nome desse peixe? Que peixe Tilápia. Tilápia. é? Tilápia. É. E essa associação ela está aberta sim hoje? Não, hoje não. Só de segunda a sexta. Sei. Ela ainda vai Piranha lá em cima, que é Piranhas Velho. Aqui é a Piranhas É, Velha. o centro histórico aqui. Piranhas Velha. É. E a E Piranhas onde Nova. tem a associação, ela é Nova Piranha. Sei. Então eles fabricam e fornecem para vocês. Isso, é. Me mostra mais. Essa também é de couro de peixe? É. Nossa, gente, muito bem feita. Todo esse aqui é feito com couro do peixe. Inclusive a gente tem a show peixe. Tem até sandália. Esse aqui é Show peixe, porque não é show boi. Isso. Porque não é feito com couro Mostra de aí. boi. Porque, olha, ela é show peixe, gente. Olha que interessante. É show peixe, porque ela não foi feita com o couro De boi. de boi. Isso, porque a minha, deixa eu mostrar a minha. Ah, de couro de Olha a boi. minha, É. cadê a minha? A minha é feita de couro do boi. É. E qual o valor da sandália do show peixe? A show peixe 150. Muito linda. Deixa eu mostrar essa aqui. Tem a número 37. 37. Quando a show peixe? Show peixe, porque show boi eu já tenho. Show peixe. 37. 37. Linda, linda, linda. O que tem mais, assim, feito do couro do peixe? Colar, brinco. Todo esse aqui é feito com Todo couro de esse peixe. material. É, todo esse material. Nossa, que coisa mais linda. Aqui outra linda. É feito de couro da tilápia e couro do bode. Aqui já é uma mistura, né? É. Muito bem. Nessa mistura aqui, qual o valor? Eu estou gravando para colocar no meu canal, viu? 120. A Rádio Volt e a Pimentinha. Oi? 120. Tá, obrigada. Gente, aqui é o Centro de Artesanato em Piranhas, que fica em Piranhas Velha. Não é assim? É.
Vamos andar em fila indiana, um atrás do outro, tá certo? Evitar falar na trilha, porque quanto mais vocês falarem, mais vocês vão se cansar, né? E só lembrando, o Lampião nunca passou por aqui, certo? Essa trilha era feita pelo coiteiro de Lampião, que levava informações, certo? Até ele. Então foi ele que passou por aqui com a volante, com a polícia, por essa trilha, tá certo? Maiores informações vamos dar lá dentro, tá bom? Vou filmar só as nossas pegadas até ao Angico. Moço, quando cansar, pode ficar um pouquinho sentado? Corre me lasca agora. Você acha que eu ia fazer parte dessa trilha e não me deixar dentro do filme? De jeito nenhum. Olha só pra você. As laterais das trilhas. E a rádio volte por aqui, né? O guia disse que não era para conversar, porque assusta os animais. Ele esqueceu de dizer. Ele esqueceu de falar que assusta os animais. Mas também nós vamos cansar, né? Se conversar. Por essa razão, vou parar por aqui. E ao chegar em casa, eu faço a edição. Aí falo tudo que eu tenho que falar, certo? Então, um beijinho. É demais. Bom Daqui dia, a 2 bom horas dia. vocês chegam. Ótimo. Umas 3 ou 4 Então daqui às 4 a gente volta, né? Nos animou, não foi, minha gente? Realmente nos animou. Dizem que a gente chegar só com 2 horas. Não, Nos animou bastante. só anime que tem um pouquinho aí. Mas vai dar tudo certo. Vai tá no barco. Pior foi morrer na guerra e não teve jeito mesmo. Tá bom. Obrigada, tá? Ah, você vai subir de novo? Ah, não. Você não vai deixar mais não. É com a Bia agora, senhora. Agora eu volto. Eita.
Chega, Josilene. Josilene, cadê tu? Cuidado. E a outra colega, né, Josilene, também não? Não, tem a Josilene. Como é o nome dela, da colega? A mulher de Tony. Mulher, eu só chamo ela de Lene. Desfilando, porque a gente não passa, a gente desfila. Não é? Com certeza. Não, bem passar, nós desfilamos. Não é? Verdade. Desse jeito. Você é de onde mesmo? Da Baixa Verde ou de Capibaribe? Capibaribe. Certo. É um prazer, viu? Igualmente. Eu sou de Serra Talhada e a amiga também. Alto Sertão, né? Sim. Muito bem. Nós somos parentes. Vizinho. Moramos no mesmo estado. É, vizinho de estado, não, velho? Vizinho de estado, velho. Vizinho de estado, não é não? Nós somos parentes. Brasileiros e ainda vizinhos. Meu filho entendeu. Quer dizer, conterrâneo. O senhor... Não é com brincadeira que ele está Nós dizendo. Paraibano. Ele entendeu. E você, não? Sério. Vai comigo. Beleza, Daninha, beleza. Tão bom. Ai, a nossa guia nem sente. Ela vai andando bem tranquila. Vai desfilando. Então, vamos fazer o mesmo. Respira e vai. Bom. Me autorize porque eu estou filmando. Pode dizer assim, pode filmar. Pode filmar, pode filmar. Tá bom. Eu Fique estou à filmando. vontade. Qualquer coisa vocês vão lá, dizem seu nome para não ter direitos autorais. Qualquer coisa eu estou no YouTube, em Rádio Volt. A Pimentinha. Muito bem. No Instagram também. Como é, vai seguir como? No Instagram, radialista, atriz Zuleide Vieira. Olha, Juleide, velho. É, então sou ela. Juleide radialista. Isso. E lá no... Ei, Rogério, é você que é Rogério? Isso. Então, lá no YouTube, Rádio Volt, a Pimentinha. Ok. Capitão. A mulher do capitão é o quê? É Ana. Não, é capitoa? Diferente. A gente não pode brincar. Tudo isso pra gente brincar. Nossa. A gente tá só brincando, pra aliviar a dor. Avisou que um buraco na minha. Foi pra ele não gastar aí. Ele passou no garrão e pegar. Pode levar o buraco é novo? É novo. É. Agora, pô. Conversa, velho. Você é amigo que já tá na minha. Arrasou. Josi. Mais 1 quilômetro. Não, tá. Pedro Cândida. Pedro de Cândida. Pedro de Cândida. Pedro de Cândida, o traidor. Ela pertenceu ao coiteiro Pedro de Cândida, dono da fazenda Angico. E ele recebe esse apelido de coiteiro por ele dar suporte a Lampião em suas terras. Acolhia Lampião nas Essa terra rotas é outra aí. antigas, que na época era um esconderijo secreto. Por conta dos apoios, Lampião se sentia bastante acolhido na grota. Que aqui em Sergipe não só era o Pedro. Existia outra
sergipana. Hã? E por conta desses apoios, no ano de 1932, a Maria Bonita recorre à região sergipana para dar à luz à sua filha, a Expedita Ferreira Nunes. Ela pare a Expedita nas proximidades da cidade de Porto da Folha. Então, com 5 dias de parida, ela não tem como permanecer no mesmo local. Segue viagem e a bebê ela deixa aqui em Sergipe, aos cuidados de casal de coiteiros, que era o Severo e a Aurora. Porque aqui em Sergipe ela tinha como retornar para rever a criança, que ela não abriu mão, ela deixou aos cuidados. E a Expedita permanece na região sergipana. Ela mora em Aracaju e se encontra com 90 anos de idade, vai completar os 91 no próximo mês. Apesar da idade, a Expedita se encontra bem. Ela desfilou na Imperatriz Leopoldinense. E o mês passado, no dia 28 de julho, que nessa data, todo ano acontece uma festividade que o bandido ou revolucionário, seja lá que ele foi, mas junta a gente nesse dia para fazer homenagem a Lampião. E o mês passado ela se encontrava na região, não veio até a grota por conta da idade. Mas a Vera, a filha da Expedita, que dos 4 filhos da Expedita, quem mais se destaca é a Vera, por ela ser uma escritora em todos esses eventos que fala sobre o cangaço, Lampião, ela está presente. Então ela estava na grota, nas homenagens que foram feitas ao avô. Enfim, bastante conhecida na região, tá? A trilha que a gente está fazendo, ela não foi feita por Lampião, tá? Ela foi feita pela primeira vez na noite do dia 27 de julho de 1938, por a Volante Alagoana. A Volante era um grupo de policiais, então Lampião estava aqui em Sergipe, se sentindo acolhido, e ele foi emboscado por a Força Volante Alagoana, por um grupo de policiais que saíram da cidade de Piranhas para emboscar Lampião. Então, eles fizeram esse percurso com bastante dificuldade. A gente levou em torno de meia hora para chegar a esse local. E eles levaram de 3 a 4 horas, porque vegetação totalmente fechada, e além de ser à noite, e naquela noite estava garoando. E eles utilizaram facão e foice para rebaixação necessário, né, a vegetação para passar, e traziam armas pesadas, que eram submetralhadoras da fabricação alemã, onde eram 2 Bergmanns, uma Royal 18.1, que na época essas armas eram modernas, fizeram parte da Primeira Guerra Mundial, estava na região fornecida pelo Getúlio Vargas, que estava no período do Estado Novo. Tá? Ao chegar aqui, com bastante dificuldade, eles começaram a ouvir barulhos na grota. A grota fica logo aqui, se tiver 200 metros. Então, no silêncio da noite, eles escutavam gargalhadas, cantorias, e daí eles começaram a perceber que Lampião se encontrava em diversão, em festa, em bebedeira. E foi exatamente nesse local, na nossa região conhecido como Alto da Umburana, por conta da árvore, ou Alto das Perdidas, por conta dos vaqueiros da época, que não tinham conhecimento local, por ser tomada pela vegetação. Ao chegar aqui, era como pegar a direção ao contrário. Então, por isso que também é conhecido como Alto das Perdidas. E eles tiveram essa brilhante ideia de se dividir em grupos, porque todos ressacados, despreparados, e eles cercando a grota, aguardando o dia clarear, tudo ficaria mais fácil, por conta que eles estavam realmente despreparados. Beber teve tudo, beber, né? Beber dá errado, beber. Quando bebe muito. Então, ao se dividirem, o tenente João Bezerra ficou com essa região aqui, ó, o primeiro grupo, que é a central da grota. Essa região aqui, ó, de descida, lá no final, é a direita da grota, que ficou com o sargento Aniceto Rodrigues, com o segundo grupo. E essa região aqui de descida é a esquerda da grota, que fica com o terceiro grupo, no comando do aspirante, o Francisco Ferreira de Mello. Relata a história que essa região aqui, ó, direita da grota, na hora do ataque, eles começaram a alvejar a grota aproximadamente às 5h15 da manhã. No caso, já era o dia 28 de julho, que no caso, o mês passado fez 85 anos dessa emboscada. Então, na hora que começaram a alvejar a grota, a região direita estava livre. O sargento não consegue chegar a tempo. Por essa razão, que dos 35 que estavam na grota, eles só conseguiram matar 11, que 24 fogem por a região direita da grota. Entre esses 35, 5 eram mulheres, e só conseguiram matar 2, que foi a Maria Bonita e a Enedina. As 3 que conseguem fugir é a Silas, a Dília e a Dulce. Delas 3, a última que veio a falecer foi a Dulce Menezes, no finalzinho do ano passado, nas primeiras semanas de dezembro. Ela estava com 97 anos de idade e residia em Campinas. A última entrevista
ficha da Dulce, no ano de 2021, lúcida, para o João de Souza Lima, ela chegou a relatar que quando aconteceu essa emboscada, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Então, se vocês baixarem no YouTube, vocês vão ver vários relatos de sobreviventes. Na década de 90, a Sila esteve 2 vezes à grota, tocando dinheiro. O cabo, por nome José Panta de Godoy, conhecido como Cabo Panta. Então, eles estiveram aqui na grota. E vocês vão ver vários relatos, tá? Então, quando vocês chegarem até a grota, vocês vão ver 2 cruzes em homenagem ao casal, uma placa registrada no nome dos homens que foram mortos, e ao lado vocês vão ver uma cruz e uma placa recente, do Adrião Pedro de Souza. Ela foi colocada 1º de março de 2012, em homenagem ao Adrião, porque dos 45 soldados, foi o único soldado a ser morto, tá? E há versões a respeito da morte desse soldado. Segundo Vilela, que foi o escritor que fez essa homenagem, ele relata que essa morte partiu de um cangueceiro que estava afetado, com a coluna afetada, atrás de uma pedra, não conseguindo ficar em pé, mas aí ele conseguia manusear a arma. E na hora que o Adrião ia passando na frente dessa pedra, ele acerta o Adrião. E daí vem outras versões, que a morte do Adrião foi fogo amigo, e que partiu no momento da divisão dos objetos valiosos que se encontravam na grota, com lampião e com bando, que se encontrava uma fortuna, muito ouro, libra esterlina, dinheiro espécie, e no momento dessa divisão, por parte igual, né, e daí rolou desentendimentos, e foi de onde partiu a morte do Adrião, tá? E se sabe que realmente foi o único soldado a ser morto na grota, e que foi o único corpo a ser retirado da grota por os colegas, tá? Vamos lá conhecer o local. Saudade frouxo, vou sozinho. Era 20 quilos. Mas nesse dia, a mão do lampião, ele exagerava, fazia em grande quantidade. E já surgia boatos que lampiões estavam na região. E aí a população começou a despertar curiosidade, achar que algo estranho tinha naquelas compras de Pedro. E estava muito estranho, aquelas compras em grande quantidade. E o Pedro chega até o Joca Bernardo. O Joca era um senhor que vendia queijo na feira e já não se batia bem, o Joca com o Pedro. E o Pedro força o Joca a vender os queijos, onde os queijos do Joca naquela semana estavam vendidos e já estavam encomendados. Daí o Joca fica revoltado, vai até a delegacia e entrega o Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues, falando para o sargento que apertasse o Pedro, que ele poderia saber do paradeiro do lampião. E ele contou a forma que ele fazia essas compras, exageradamente. O sargento vai até a feira, observa o Pedro e vê que algo de estranho tem nas compras. Então, imediato, o sargento bola uma estratégia. Então, ele deixa rolar boatos falsos na feira. Ninguém sabia o que era fake news, mas rolou em 38, na feira de Piranhas. Então, ele chegou a falar para a população que ficasse tranquilo, que naquele momento ele, com os seus soldados, estava aí da cidade de Canapim, para dar cabo do lampião. O lampião estava prestes a atacar a cidade de Canapim. Mas isso foi uma estratégia que ele queria que esse comunicado chegasse até Lampião, para que Lampião... Canapé, Alagoas ou é? Alagoas. É um pouco distante da cidade de Piranhas. Canapé, ó, dá dentro do mato. Meu Deus do céu. Então, aí o sargento, quando deixa rolar esse boato, esse boato falso, imediato ele vai até o telégrafo da cidade de Piranhas. E através do telegrama de forma codificada, ele fala com o tenente João Bezerra, que no momento se encontrava em Vila de Pedra, que é a atual cidade de Almir Gouveia. Então, através de código, para não ser descoberto, que eles estavam tramando, então ele fala com o tenente. Tenente Prestes Bezerra, tudo certo, vê urgente e põe no pasto. Daí o tenente entende a mensagem. Através de código, ele entende tudo. E o pasto seria o local onde o lampião estava. E o boi, o próprio lampião. Então, aí ele veio ao encontro do sargento e eles se organizaram com o grupo de soldados, em 3 pequenas embarcações, por nome de Chaco, eles desceram o Rio São Francisco para ir à procura do Pedro. E o Pedro, à tardinha, quando chegou aqui, fez a entrega dos mantimentos. Antes de sair da grota, ele falou para Lampião: capitão, fique tranquilo, que as macacadas estão se dirigindo à cidade de Canapim, porque estão sabendo que vocês estão lá. Foi nesse momento que Lampião realmente relaxou. Vamos só uma pergunta. A volante matou, foi da Bahia ou foi de Pernambuco? A volante matou. Então, olha, Bicho, Alagoas era um grupo
Pernambuco, né? Então, sabe mais, Pernambuco. Então, pessoal, olha, daí o Pedro, ao sair daqui, passou esse comunicado para o Pedro, que realmente não era digamos assim, foi um comunicado falso, mas para o Pedro era verdadeira a informação, ele passou para Lampião. E Lampião, quando ouviu da boca do Pedro, daí ele começou a liberar os sentinelas, que eram os vigilantes de ponta de serra mais alto, que ele nunca abria mão. Sempre existia o controle de estar atravessando, mas não deixava a serra sem esses vigias. Então, se aglomeraram todos na grota, porque para Lampião era motivo de comemoração. Então, vamos festejar, já que estavam em local de total segurança, prestes a sair, a seguir viagem. Então, para eles, aquele era um local propício para se divertirem. Então, aquela noite eles saíram em diversão. Só que enquanto aqui eles festejavam, era o tenente João Bezerra, mais os demais, estavam vindo à procura do Pedro. Conseguiram pegar o Pedro, um povoado entre mãos, que fica logo abaixo da casinha do Pedro, porque o Pedro não residia naquela casinha, e sim, ele estava durante o dia. Agora aqui, à tarde, ele ia para o povoado, porque era lá que era a residência fixa do Pedro. Quem estava na casinha diariamente era Duval, o irmão caçula do Pedro. Eles tinham conhecimento de tudo. Então, pegaram o Pedro no povoado entre montes, e numa fazenda por nome de Remanso, que fica no outro lado do rio, começaram a torturar o Pedro, porque o Pedro não queria falar o paradeiro do Lampião. Relata a história que o Pedro teve unhas arrancadas a bico de punhal, por não aguentar essas torturas, resolve entregar o local. E ele ainda fala, olha, quem vai informar melhor é meu irmão Duval, que está o dia a dia na fazenda. Eu não tenho certeza se eles ainda estão no ponto que eu deixei. Trouxeram ele para a casinha. Chegando na casinha, encontraram o Duval. Segundo o Duval, que faleceu no ano de 2013, em entrevista, ele chegou a falar que quando viu a voz do irmão, ele estranhou, porque já estava à noite e não era comum o Pedro aparecer à noite na fazenda. E ele falou que quando abriu a porta, o Pedro já estava com as mãos ensanguentadas e a frente da casa tomada por esse tipo de policiais. E ele disse que imediato já recebeu logo uma camada de revólver na testa e foi obrigado a vir com o Pedro para mostrar o local. Eles não tinham noção dessa grota. Então, o Pedro e o Duval se de guia para esse grupo de policiais. Ao chegar naquele alto, eles começaram a ouvir o barulho da festa, e aí foi onde eles montaram, né, a estratégia deles se dividirem em grupo. E quando o dia estava próximo a clarear, o Amoroso levanta da sua barraca, que era um dos cangaceiros, e vai apanhar água no poço do Tamanduá, que era de lá que eles abasteciam os campis. Esse poço fica aqui de descida, uns 200 metros, localizado na região esquerda. E quando o Amoroso põe o seu primeiro canto de água, ele é surpreendido com um tiro, porque próximo ao poço estava um soldado por nome de Abidão. Então, quando surge esse primeiro disparo, pegando só de raspão nas cartucheiras do Amoroso, então foi um aviso para os demais. Começa a chover bala para a grota. Então, sai tiro dos dois lados da grota ao mesmo tempo. E o Amoroso não tem como retornar para avisar que eles estavam cercados. Então, ele corre pela serra, gritando que eles estavam cercados. Mas já era tarde, já chovia bala para a grota. Segundo a Sila, ela chegou a comentar numa das entrevistas que quando se depararam, já foi meio de chuva de bala. E para eles, naquele momento, a casa tinha caído, porque nunca imaginaram de ser emboscados nesse local, despreparados, armas largadas, polícia estava prestes a chegar, então por isso ia chegar assim atacando. Então ela disse que nesse momento era como se fosse cada um por si e Deus por todos. E conseguiu pegar a região do Livro da Grota, fugiram com facilidade. E os 11 corpos não foram retirados da grota. Só o do Adriano. Mas os cangaceiros, eles só levaram as cabeças, porque eles tinham que levar uma prova concreta que tinha matado o rei do cangaço, como era um local de difícil acesso, eles optaram por as cabeças, porque já eram provas suficientes. Onde a cabeça do Lampião estava presa no valor de 50 mil contos de réis. Então, eles pegaram essas 11 cabeças e colocaram dentro lá com querosene cal, achando eles que o querosene cal ia ajudar na conservação das cabeças. Não ajudou coisa nenhuma. Então, levaram até a cidade de Piranhas e foi lá onde aconteceu a primeira exposição dessas 11 cabeças, porque para eles era troféu. Essas cabeças elas tinham que ser exibidas, tinham que ser expostas para mostrar a população. E a primeira exposição foi na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura municipal da cidade de Piranhas.
E já teve alguém que me perguntou, e a prefeitura era ali mesmo? Sim. O que mudou só foi a posição dessas escadarias, que na época era frontal. Hoje ela se encontra na lateral da prefeitura. O episódio até aconteceu em 1938. E Piranha já é cidade desde o ano de 1887, tá? E é naquele mesmo local. Após essa exposição, a cidade de Piranha seguiram expondo em outras cidades na região, e o paradeiro delas foi em Salvador, no Instituto Médico Legal, que lá elas ficaram expostas por um bom tempo, entre 30 a 31 anos, para um estudo baseado na teoria de Santana Lombroso, que era um psiquiatra. E no ano de 2002, a Expedita Ferreira Nunes, né, a filha de Cacau, ela entra com ação na justiça e consegue resgatar os crânios dos pais. Ela toma posse dos crânios, traz para Aracaju, mas até hoje é um mistério, porque a Expedita não revela para ninguém o que ela fez com esses crânios. Ela já foi entrevistada, realmente ela confirma que tomou posse dos crânios, mas quando se pergunta a Expedita por que ela fez os crânios, a resposta dela é: eu prefiro manter esse silêncio. Ela não revela para ninguém. Até hoje ela não revelou. Então, pessoal, o cangaço não inicia com Lampião, né? E nem também foi fim com a morte do Lampião aqui em 38, tá? Então, o cangaço foi dado, como eu falei, tipo uma revolta social lá no princípio, né? E Lampião, ele dá outro rumo a esse movimento, tá? Com a forma que ele agia. E o fim do cangaço realmente foi dado por os historiadores no ano de 1940, quando mata Purício. Porque quando mata Lampião aqui, Purício não estava no momento, não chegou a tempo. E daí ele dá continuidade. Só que o cangaço entra em declínio. Com um ano mais ou menos da morte do Lampião, daí ele abandona o movimento. Por isso que abandona o movimento, porque ele já estava impossibilitado de manusear armas pesadas, por conta do acerto nos ombros, ele foi perdendo os movimentos. Então, por falta de liderança, que a Dadá, a esposa de Purício, foi a única mulher a manusear armas pesadas e confrontar. Ela aprendeu muito com Purício e era bastante disposta. Mas aí, quando ela começou a litar as ordens, ninguém quis atender ordem de mulher. Foi enfraquecendo por falta de liderança. Daí o Purício resolve a colocar o fim no grupo dele, pega a Dadá e vai se refugiar em Barra do Mundo, na Bahia. E lá, com o passar do tempo, ele foi descoberto. Então, ele fica refugiado em uma fazenda com o nome de Pacheco. E no ano de 1940, é quando o chefe policial da Bahia, o José Justino, com a força volante dele, vai até a fazenda Pacheco e mata por isso. A Dadá só foi baleada no pé. Por conta do ferimento, ela perde a perna, machuca a perna e cumpriu 6 anos de sentença. Mas após a sentença dela, ela levou a vida normal. Ela faleceu por morte natural em Salvador aos 78 anos de idade, no ano de 1994. E em 40, por isso, só tinha 32 anos. Em 38, Lampião só tinha 40, Maria tinha 27. Então, era um mais jovem, né? Então, aparenta ser mais velho, tem fotos por conta da vida que eles levavam. E apesar de fazer as suas atrocidades, mas também não levavam a vida toda, tá? Então, essas fotografias, réplicas de fotografia que a gente tem de Lampião e do bando, então, graças ao Benjamin Abrão Couto, né, o sírio-libanês, um fotógrafo, né, cineasta, ele entra para o cangaço no ano de 1936 e consegue realizar um trabalho. Lógico, com autorização do Lampião, ele entra com o objetivo de realizar esse trabalho, muito curioso, e consegue. Ele filma e fotografa o bando do Lampião. Então, o Lampião, muito vaidoso, gostou de ser fotografado, fez várias poses para o Benjamin, e quando ele realiza esse trabalho, ele sai do movimento e Lampião autoriza o Benjamin a fazer uma exposição do trabalho. Daí é quando Lampião ficou reconhecido mundialmente e a procura dele aumenta cada vez mais, porque o sistema tomou como uma ação, tá, pessoal? Então, alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Olha, os corpos, na primeira semana do acontecido, tem certeza que eles estavam aqui a céu aberto por conta dos 2 jornais que vieram fazer a cobertura. Veio um de São Paulo e outro de Maceió. Mas após essa cobertura, não se tem tanta certeza que eles permaneceram aqui, por conta dos ossos que nunca foram encontrados. Como eu falei para vocês, que fez água aqui, né? E daí ninguém nunca ouviu falar, ouviu dizer que foi encontrado ossos espalhados. Tá? Como aqui em Sergipe deu vários e vários cangaceiros para o bando do Lampião, tinha familiares na região desses cangaceiros, há uma suspeita que
essa família, né, pode ter vindo fazer um sepultamento em outro local desses corpos. Na calada, né? Lógico. Tá? Mas Lampião era pernambucano, paraibano, cearense. Serra Talhada, Pernambucano. Ele dele foi aqui, mas ele é de Serra, que na época que você veio. Tava lá. Olha, a história do cangaço, pessoal, para quem gosta no meu caso, né, gosto bastante, eu não vejo só por um lado, assim, digamos assim, da bandidagem. Também vejo que, assim, foi um movimento que hoje também deixa cultura, né? Que a gente vê o chachado, né? A gente vê hoje as danças de quadrilha, música, e tudo isso a gente vê que é voltado para o cangaço, que queira que não, é uma cultura, né? Então, eu sempre falo para o meu bando que o revolucionário, o bandido, o herói, fica para cada um de vocês tirarem as suas próprias Você é cangaceira? Não. Tem cara. Não pega. Ninguém se afaca no pé dele aí pra ele ficar lá. Vou tirar uma foto lá. Bora, Então, pessoal, eu acho muito interessante uma citação da música do cangaço, tá? Então, uma das músicas, por nome Lampião falou, ele no trecho da o Riacho do Angico, tá? Então, é comum eu chegar aqui e no grupo ter alguém que pergunte o que é grota e o que é gruta. Que imagina que Lampião com bando ficava dentro de gruta, em caverna, né? Então, aqui ele não ficava dentro de gruta, e sim dentro da grota. Que grota é esse local? Baixo, aberto por cima, tá? Então, tem várias entradas e várias saídas, que é o contrário de uma gruta, né? Que uma gruta só tem uma única entrada, ou seja, uma única saída, uma cavidade. E eles acampavam aqui debaixo de barracas simples, que eles davam o nome de tolda. E como eles acampavam aqui? Que no momento a gente só vê pedras, mas na época aqui era totalmente diferente. Tem fotos aqui desse local, né, da época. Então aqui é um local menos fundo, mais largo e bastante areia. Essas pedras mais baixas eram subterradas e só essas altas que eram de fora. Então aqui era um areal que deixava quase plano e em cima desse areal eles posicionavam essas barracas simples com facilidade, tá? Então hoje se encontra nesse cenário só pedra, porque a própria natureza se encarrega em transformar, que até hoje, chuva de final de ano, início de ano, aqui desce água fortemente, ou seja, se transforma em uma cachoeira que a gente fala riacho temporário, tá? Então, em 2020, essa cheia colocou acima um pouco da metade da placa. Muita água, com muita força, desce para o rio. Então, cada enchente dessa que acontece, aqui o local vai se transformando, ficando mais fundo e só pedra, tá? Então, a região direita que eu falei para vocês, que os 24 conseguiram fugir, que o sargento não consegue fechar, é essa aqui, ó, subida. Tá?
partir dos 200 metros seria o sargento, ele não consegue chegar. É por aqui que os 24 fogem. Há relatos de sobreviventes que uma boa parte dessas barracas que estavam posicionadas na região direita da grota, enquanto a de Lampião estava quase no centro, que ele sempre tinha essa prioridade de ficar um pouco afastado das demais barracas quando eles se acampavam. Essa aqui, ó, é a esquerda da grota que ficou tomada pelo aspirante, e essa que a gente acabou de fazer com o grupo do Tenente João Bezerra, que é a central da grota. Então, Lampião estava se sentindo bastante acolhido aqui, como eu falei para vocês, que eram vários apoios aqui na região sergipana. Mas só que Lampião tinha essa visão de segurança aqui, o Curisco, que era o braço direito de Lampião, ele não tinha essa mesma visão. Ele chegou a apelidar esse local por cova de defunto, porque Lampião tinha um apego a esse local. Apesar dos apoios, a visão de Curisco era que aqui era um local vulnerável a um ataque. Que viesse por cima, tinha uma boa visibilidade, atacaria com facilidade e eles sem nenhuma chance. Por isso que quando Lampião veio para cá a última vez, Curisco ficou no outro lado do rio, em Alagoas, em uma fazenda por nome de Emendada. Só que eles ficaram de encontro marcados aqui na grota. Então, eles marcaram esse encontro aqui na grota. E Lampião não quis seguir viagem sem o Curisco atrasa um pouco, por conta que o barqueiro da confiança de Curisco não teve como atravessar o Curisco no dia marcado. E Lampião não era comum ultrapassar de 3 ou 4 dias no mesmo local. Mas aqui ele ficou até os 5 dias, porque ele não quis seguir viagem sem o Curisco. Foi quando ele foi rever os mantimentos e viu que estava a poucos. E aí ele teve uma ideia de chamar o Pedro de Cândido, que era o dono das terras, uma pessoa da grande confiança, para fazer compras. Que ele já estava com 35 cangaceiros, por isso estava prestes a chegar com um grupo dele, então o que tinha estava pouco. A gente estamos aqui justamente no Angico, local onde o Lampião faleceu. Lampião e seu bando. Estou falando com quem? O Ivoneide. Ivoneide, você é natural de Ipiranga? Sim. Essa narrativa que você fez, provavelmente você teve uma boa pesquisa, estudou, teve um bom treinamento, né? Sim. E você gosta dessa sua função? Sim, gosto sim, gosto Então a tua profissão é o que mesmo? Eu sou professora de História Ah, e trabalho aqui como condutora. oh, que bacana, então facilitou ser professora de História. Sim. Pois então, muito obrigada. Então é um prazer, meu nome é Zuleide, da Rádio Volt, a Pimentinha de Serra da Gata. Certo, Zuleide, um Um abraço. prazer. Outro. Ô moça, aí é um que faleceu? Um cangaceiro que morreu, é? É as marcas do tiro. Marca do tiro? Ah, na marca do tiro. Quero comer. Chega, Zuleide! Já tô indo, é comigo. Chega, tá? Já estou indo. Obrigada, viu? Tô chegando. Ó, pra sair na foto é comigo, né? Bora, gente. O vereador do povo não saiu. Diz que é aqui, gente. Ela disse que é aí. Essa pedra que tá Na Ó, pedra. O local contém as marcas dos tiros. Aqui, os tiros, aqui as marcas, gente, olha. Provavelmente, É aqui mesmo. se essas aqui o monte, olha, o monte. Esse pontinho aí, esse pontinho. Sim, uma chuva de bala, minha gente, olha. Mas a gente já sabia. Olha, lagartixa. Não, eu não sabia. A chuva de bala. Não, daqui era essa Olha localidade. aqui minha foto aqui, no negócio. Não sabia. Porque foi tiro de todo A lado. gente não paga pra tomar essa pedra, né? E aí, galera, vamos almoçar? Daí que eu tenho identificado. Poxa, são... Nós já estamos indo, não é, gata? Hein, Lore? Hein, Lore? Nós estamos indo, é? Gostou? Sim, adorei. Também. Então vamos lá. Devagar e sempre. Estamos saindo agora da localidade. O Lampião foi severamente assassinado. Assim é no modo de pensar. Oi? Nada, só apoiou um. Quem sabia chegar assim, perto Ele tá doido, é? Ele de longe, pô. O cara tirava de cima de todo jeito, vamos pegar assim que E a pega foto dele daqui mesmo, é. Mas quem ia chegar? Dizem que voltando todo santo ajuda, não é? Oi.
Vamos lá. Vai dar um cabo de É porque a gente vai botar aqui, né? Antes de entrar, eu acho. Aí fica ruim mais rápido. Isso aqui é boa coisa. Você subiu hoje. Aí descansava amanhã, depois amanhã subiu de novo. Aí já era mais Aí leve, já- né? Já não se cansava mais, É. né? Não, é deitadinho. E as pernas vai incomodar é de noite e de manhã. Amanhã talvez não, mas na noite. Eu já tenho dor nas pernas para fazer isso aqui. Mas eles ficam, É. Tá doido, velho. A pessoa sedentária como eu, que só come doce. Engraçado, né? Quando a gente transpira muito, a gente fica gelado, não fica quente. É. Tá com calor, suando. E a temperatura do corpo É verdade. É mesmo. é estranha. Meu pescoço tá bem gelado. Agora eu fui conferir o meu, viu, amiga? Agora eu fui conferir o meu, realmente. O pescoço gelado e o colo do peito gelado. Uhum. Pelo menos em mim, né? Não, eu fui conferir o meu, Aqui, realmente. O meu também está. Aqui também tô Sim. gelada. Minhas pernas. É, amiga, eu vou dizer uma coisa.
Até onde eu sei, esse daqui chama-se jiqui. Eu já cheguei a fazer. Jiqui, deixa eu mostrar para vocês. Licença, gente. Licença, viu? Pedro de Cândida e família. Isso aqui chama-se jiqui, para pegar camarão. Eu, na minha região, cheguei a fazer juntamente com a minha família. Vamos lá. Olha aí. Que lindeza. Também não sei se é da época. Cadê o pilão? Esse pilão é do tempo de Pedro. Nossa, quantos anos mesmo? Tem quantos anos? Vou pesquisar para dizer a vocês, viu? Meus seguidores, eu vou pesquisar para dizer a vocês qual é o tempo que tem a casa de Pedro de Cândida. Olha que lindo, olha que lindeza é esse. Oi, amiga. Diz que isso aqui também, ó. A mala, essas coisas, tudo era do Pedro. O baú aqui no chão. Sim. Aí diz, não toque nos objetos. Era quem era Pedro de Cândida? Era um dos habitantes de Lampião. Pedro de Oséias, sobrinho dos senhores Durval e de Pedro de Cândida. Ele é sobrinho. Vamos colocar o nome dele aqui. Gente, vocês sabem me dizer se Pedro de Cândida era um vaqueiro? Era um coiteiro dele. Essa casa aqui foi quem morreu? Pedro de Cândida daqui, Pedro de Cândida e Durval, os irmãos coiteiros aqui. E eles estão nessa foto aqui, agora o cara não sabe qual é deles. Por que ficou assim? Né? Oi? Como foi que você disse? Aqui é a metralhadora alemã. A costureira. Ele chamava com metralhadora antigamente costureira. Mas isso é do tempo dele? Essa aqui é feita. É uma réplica, né? Foi essa daí que matou? Desse estilo. Bem, gente. Vocês sabem me dizer se Pedro de Cândida era Aqui, ele era um... Como é que é? Daqui. Mas se ele era vaqueiro, ele era... Não, ele não era fazendeiro. Ele era fazendeiro que tinha cavalo. Fazendeiro e só tinha essa casinha? Não, aqui era só a casinha. Agricultor, no caso, ele era. A fazenda dele era mais para baixo. Ele era um agricultor, né? Não era um fazendeiro, não, né? Assim? Sim. Não, Zé, já tirar a foto aí no final. Pedro de Cândida. Agora está explicado porque chamaram aquele ator para fazer. Gente, esse rádio é da época também? As cadeiras. Eita. Deixa eu sair aqui. Então, gente, aqui a casa de Pedro de Cândida.